Voltando aqui então, nosso próximo vídeo, então, um vídeo bem curtinho também, falando a respeito das definições do trade, mas em relação aos lotes e ao aumento de posição, tá? Então aqui, neste parâmetro aqui, você escolhe o lote inicial, ou seja, o lote de abertura das operações, tá? E aqui você tem 4 possibilidades, tá? Uma, duas, três, 4 possibilidades de fazer um aumento de posição. E aí você escolhe o volume dos lotes que você quer utilizar nos aumentos de posição. Aqui é importante o seguinte, tá? Aqui, qual é a distância, né? Você escolhe, então, aqui, ó, a distância mínima, tá? Em relação ao seu preço médio, em relação ao preço médio da posição atual que você está. Então, se o preço subiu, por exemplo, acima de 150 pontos, ele vai, então, vamos supor que você tá numa operação de venda, por exemplo, e o preço está subindo, tá? Então, vamos pegar esse exemplo por aqui, tá? Como se fosse esse exemplo aqui, tá? Vamos dizer que você fez uma entrada aqui, ó, onde ele fez a entrada nesse robô aqui. Aí o preço foi subindo, foi subindo, foi subindo. Aqui ele vai medir essa distância em relação ao preço de entrada, nessa mínima aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Ele mede essa distância. Então aqui, sendo uma distância então acima de 150 pontos, como foi? O que ele fez? Ele fez um aumento de posição aqui. Nesse momento, o que aconteceu? O preço médio que estava aqui, né? O preço de entrada estava aqui e a outra entrada foi para cá. O preço médio veio para cá. E aí, o que ele fez? Neste candle aqui, ele mediu a distância deste candle aqui em relação ao preço médio, né? Em relação ao preço médio, que está aqui. Né? Mediu, deu acima de 150 pontos, ele pegou e efetuou aqui uma outra entrada, tá? Então, aquela distância é uma distância única, é um parâmetro único que a gente coloca e deve ser utilizado com parcimônia, né? Ou seja, quanto mais aumentos de posição, maior é o seu lucro, mas também mostra mais força contrária à sua posição, né? E, portanto, maior o risco da sua operação também. A gente tem que levar isso em conta quando a gente vai lançar aumentos de posição. Ou seja, a gente não pode colocar, por exemplo, aumentos de posição 20 pontos para cima, 30 pontos para cima, por exemplo, se a gente está falando de mini índice, né? Porque muitas vezes vai dar certo, muitas vezes vai dar certo, mas no dia que der errado, ele vai levar embora todo o seu lucro que você conseguiu acumular com o robô. Então, atenção, cuidado com esses aumentos de posição para que eles não virem uma arma contra vocês, tá bom? Era isso por enquanto, gente. Abraço.